Sem perca de tempo, vamos abrir a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14 em diante. Glória ao nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 em diante, onde a palavra do Senhor diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, antes fora frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unge os teus olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, ceiarei com ele e ele comigo. Louvado seja Deus. Esta é a palavra que o Senhor colocara no meu coração, aonde a cidade de Laodiceia ficava ali na geografia da Ásia Menor, no vale do Rio Lico, Turquia, hoje, e tinha ali duas cidades principais, que era a cidade de Colossos e a cidade de Hierápolis. E a cidade de Laodiceia, ela ficava no meio dessas duas grandes cidades. E por ser uma região vulcânica na geografia da Ásia Menor, acontecia muitos terremotos e esta cidade de Laodiceia, um segundo terremoto, o primeiro foi no ano 17 depois de Cristo, e um segundo terremoto sucedeu naquela cidade, que quase completamente essa cidade ela foi destruída, mas a cidade de Laodiceia, o seu contexto histórico, era uma cidade rica, era uma cidade próspera, né? Todo o ouro processava ali na Ásia Menor, né? E esta cidade, ela conseguiu se reestruturar com recursos próprios, por ser uma cidade rica, sem precisar do auxílio do governo de Roma, né? E esta cidade era tão rica que Laodiceia ela ajuda, né, as outras cidades atingidas ali por terremotos. E como eu já disse, como é uma cidade rica, a lã negra, né, era fabricada ali na cidade de Laodiceia, né? O pó frígio foi descoberto na cidade de Laodiceia, né? Então, Laodiceia, a clínica de oftalmologia foi descoberta lá. Então, Laodiceia, ela tinha as melhores roupas, os melhores estilistas, os melhores médicos estavam na cidade de Laodiceia. Então, ela tinha o tratamento de olhos, não somente esse tratamento de olhos, mas também esta cidade ela fabricava ali uma pomada
para tratamento de ouvido. Então, Laodiceia, dentro desse contexto, era uma cidade próspera, uma cidade rica, mas quando o Senhor Jesus ele vem, né, se dirigir a esta igreja, ele vai dizer: e o anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Então, aqui nós entende uma coisa, que a testemunha fiel e verdadeira significa que tudo que Jesus fala é inquestionavelmente verdadeiro. Tudo que o Senhor Jesus fala é verdadeiro. É tanto que quando lemos o livro de Apocalipse, capítulo 21, capítulo 22, a palavra de Deus nos afirma que estas palavras são fiel e verdadeira. Então, tudo que o Senhor Jesus fala é verdadeiro. Então, Jesus, no versículo 15, ele diz: eu conheço as tuas obras. Jesus, ele conhece as obras da igreja de Laodiceia. Então, irmãos, meus amados irmãos, meus filhos, minhas filhas, que vão escutar esta mensagem, atente o seu ouvido, abra o coração, porque ter o dinheiro é bom, ter as melhores roupas é bom, ter ali uma estabilidade financeira é muito bom, mas nós aprendemos uma coisa com Jesus. Não basta ter o dinheiro, não basta ter um bom recurso financeiro, as melhores roupas, se nós não estivermos Jesus. Não estou dizendo que nós ser rico é errado. Não. Ser próspero é errado. Não. Ser uma pessoa bem-sucedida? Não. O que eu quero dizer para nós é, você que nos escuta, é que você pode ter tudo abaixo do céu. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um recurso financeiro, as melhores roupas que você possa usufruir, mas abaixo do céu, nós temos que colocar Jesus no centro de nossas vidas. Jesus vem primeiro do que o dinheiro, Jesus vem primeiro do que as vestes. Jesus, ele tem que estar no centro de nossas vontades. E Jesus chega para esta igreja e diz: eu conheço as obras, que nem é quente, nem frio. Quando Jesus fala isso, ele vai falar de termos, dados geográficos, a qual a igreja conhecia. Quando Jesus fala que eles não é quente nem frio, a igreja, a cidade de Laodiceia, vai saber o que Jesus está falando. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia, no Vale do Rio Lico, na geografia da Ásia Menor, hoje Turquia, né? A cidade de Colossos era conhecida pelas suas fontes de águas termais fria. E a cidade de Hierápolis era conhecida pelas suas fontes de águas termais quentes. E quando Jesus fala, eu conheço as obras, que nem é quente nem frio, a cidade, a igreja de Laodiceia sabia o que Jesus estava falando. Porque Cristo, ele não vai falar acerca de um assunto a qual, ou nos explicar uma situação acerca a qual nós não possamos compreender. Então, Cristo, ele usa a situação
que a igreja conhece, que a cidade conhece. Por quê? Porque as fontes termais fria de Colossos servia para ingestão, água potável. As fontes termais de Hierápolis, ela servia como medicinal para o povo que tinha problema de articulação, artrite. Então, estas águas termais quentes, as águas termais geladas de Colossos, Laodiceia conhecia. Mas só que Laodiceia não tem nem quente e nem gelada. Então, o que é que Laodiceia faz? Ela faz um aqueduto, faz uma consignação, pega a fonte termais fria de Colossos, junta com a fonte quente de Hierápolis, e ali elas unem as fontes. Só que tem um problema aí, porque as fontes termais frias de Colossos eram geladas da própria natureza. E as fontes termais quentes de Hierápolis, quando ela junta as fontes, Laodiceia, quente com gelado não dá certo, porque ela é gelada da própria natureza e a outra é quente da própria natureza. Então, quando Laodiceia une as fontes geladas de Colossos com as fontes quentes de Hierápolis, deu choque térmico em Laodiceia. A cidade de Laodiceia, segundo a instituição de saúde da cidade, a água de Laodiceia não era potável, porque era morna. Que se alguém ingerisse a água de Laodiceia, vomitava. Então aqui, Jesus está dizendo, vocês não são frio nem quente. Se fosse frio, Jesus aceita. Se fosse quente, Jesus aceita. Mas o que Cristo não aceita no meio de sua igreja, no nosso meio, é um povo morno ou um evangelho sem Cristo. Quando Laodiceia une as fontes, entra a mistura. E Jesus, ele não tem ou não nutre o interesse em um evangelho morno. Louvado seja Deus. Amém? E Jesus, no versículo de número 16, ele diz: assim, porque és morno e não frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Louvado seja Deus. E o versículo 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, quando Jesus fala que conhece as obras, ô irmãos, você que me escuta, não se engane. Nós podemos enganar as pessoas, mas nós não conseguimos enganar aquele que tem os olhos como chama de fogo. Ninguém consegue enganar o Criador. Ninguém consegue enganar Jesus. Ele sabe o real estado que eu estou, que você está, que nós estamos. Ele sabe do interior do nosso coração. Jesus, ele sabe do que se passa fora e sabe do que se passa dentro do interior do coração. Então, não adianta a pessoa querer enganar Jesus. Ela está se enganando, porque ninguém engana o Filho de Deus. Ninguém engana Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Cristo, ele não nutre nenhum interesse em um cristianismo morno. Jesus, ele não tem nenhum interesse em um cristianismo morno. E aqui nós percebemos que a cidade de Laodiceia tinha lã negra, tinha o pó frígio, as clínicas, os melhores médicos, mas faltava o essencial. Você que me escuta, que vai escutar esta mensagem, quem sabe que a tua história não precisa, ou o que está faltando nela, não é o dinheiro, não é a roupa. Quem sabe neste coração, nesta alma que vai escutar esta mensagem, o que você precisa é de Jesus. Jesus, ele tem que estar no centro de nossas vidas, no centro de nossas vontades, no centro de nossas decisões, no centro de nossas atitudes. Se ele não tiver, chame Jesus para um relacionamento com você. Jesus é o melhor amigo. Louvado seja Deus. Então, a igreja de Laodiceia, ela cria que eram ali espiritualmente equipada. Seus membros fecharam as portas e deixaram de lado, ou do lado de fora, o seu real provedor. Quem está do lado de fora é Jesus. Mas eu tenho uma palavra aos nossos corações. E tenho uma palavra ao seu coração. Quem sabe Jesus não está no centro de sua vida, no centro da sua família. Quem sabe Jesus está do lado de fora da sua história. E quem sabe não é a oportunidade de deixar Jesus entrar e fazer morada dentro do seu coração. Só Jesus é quem muda a história. Só Jesus é quem traz alegria para o coração, a alma abatida. Só Jesus tem a solução, tem o diagnóstico a qual nós precisamos. Então, esta igreja, esta cidade, tinha o pó frígio, tinha os melhores médicos, os melhores estilistas, as melhores roupas, mas o que adianta ter todo o ouro? O que adianta ter as melhores vestes, as melhores clínicas, sem ter Jesus? Paramos para analisar na nossa vida, na nossa história. Hoje eu tenho tudo. Será que Laodiceia disse para Jesus no versículo 17, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada eu tenho falta. Pastor Damião, e você que me escuta, será que nós como seres humanos não falhamos quando dizemos que temos tudo? Mas, na verdade, o nosso tudo é Jesus Cristo de Nazaré. O tudo que a tua casa precisa não é o ouro, não é a prata, mas é Jesus. O tudo que você precisa neste dia não é nada mais, nada menos do que a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O que você, eu, nós precisamos fazer é abrir a porta do coração e deixar Jesus fazer morada dentro dele. Fazer como Zaqueu subiu uma figueira brava. Quando Jesus passou naquele lugar,
Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar em tua casa. O que Jesus mais deseja, mais quer, é entrar dentro do teu lar, dentro do seu coração. Convida Jesus, não como hóspede, mas convida ele para estar eternamente junto contigo. Quem sabe não é esta mensagem que você precisa escutar. Coração e a alma ser preenchida, este vazio, essa tristeza, essa angústia, só preenche Jesus Cristo de Nazaré. Só que Laodiceia disse que tinha tudo e não precisava de mais nada. Então, quem estava diante da igreja era Cristo. Em vez de essa igreja estava enganando, ela estava se enganando, porque ninguém consegue enganar o autor e consumador da fé. Mas Jesus, ele vai dar um conselho dizendo, no versículo 18, aconselho que de mim compre ouro puro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestiduras brancas, para que te vistas. O que é que nós aprendemos aqui? Uma igreja, uma cidade que tinha as melhores roupas, estava nua, figuramente. Uma igreja que tinha a clínica, uma cidade que tinha clínica de oftalmologia, era cega. Uma cidade que onde todo o ouro era processado lá, pastor Damião, Jesus disse que era pobre. Era Jesus dizendo, a tua riqueza, a tua visão, as tuas roupas são coisas pequenas. Vocês têm os melhores médicos, mas aquela cidade e aquela igreja precisava dos médicos. Precisava de Jesus. Porque a roupa deles, a lã negra, o ouro, o colírio, a pomada, era pequeno para o que Cristo tinha para proporcionar a elas. Por quê? Porque o que Jesus tem para trazer uma visão, para vestir a igreja, a riqueza da igreja não é nesta terra, a riqueza da igreja é eterna, aonde a traça, o ladrão, o ferrugem não corrói. A vestimenta que nós precisamos vestir é aquela que foi lavada, remida no sangue do Cordeiro, as vestes manchadas pelo pecado, o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que hoje seja uma oportunidade de nós abrirmos o coração, abrirmos a nossa mente e fazer com que Cristo entre dentro dele e mudar a história, a situação de nossas vidas, de nossa casa, de nossas famílias. Louvado seja Deus. O que nós aprendemos aqui no versículo 17 é que quando ele fala, eu estou rico e abastado, este dito, estas palavras aqui, era falado pelos ricos da cidade de Laodiceia. Não era este dito aqui, não era a igreja. Esse dito era falado pelos ricos que moravam
ali na cidade de Laodiceia. O que é que nós aprendemos aqui? Este sentimento tinha alcançado os cristãos em Laodiceia. Ou seja, em vez da igreja influenciar, né? Em vez da igreja influenciar a sociedade, o que ocorreu ali foi o inverso. A sociedade estava influenciando a igreja. Ou seja, a percepção de independência financeira de Laodiceia atingiu ali a sua vida espiritual, aquele estado de independência financeira. Então, eles sentiam ali autossuficientes. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? Mas Jesus disse que compre ouro refinado no fogo. Louvado seja Deus. Com isso, irmãos, Jesus estava mostrando que a verdadeira riqueza, o ouro refinado no fogo, vestiduras brancas, colírio, né? Só era possível ser encontrado no relacionamento profundo com Ele. A verdadeira riqueza só era possível com verdadeiro relacionamento profundo com Ele. Com quem? Com Jesus. Quem sabe não é o que nós precisamos, de se relacionar mais com Jesus. Ter um relacionamento com Cristo. Mas não é um relacionamento fingido, mas é um relacionamento sincero para com o Senhor. Abrir o coração, abrir a alma para o Senhor Jesus, conversar com Ele, porque Ele sabe o real estado, como está dentro e como está fora. Às vezes, ou muitas das vezes, Ele quer que nós abrimos a nossa boca e falar como nós estamos para Ele. E aqui nós aprendemos que dentro do contexto, né, de repreensão e disciplina aqui, Jesus ele fala com amor. Então Jesus ele está falando com amor. O que é que Cristo quer conosco? Você que vai escutar esta palavra. O que é que Jesus quer contigo? O que Jesus quer é um relacionamento profundo. Quando fala da testemunha fiel e verdadeira, aqui nós aprendemos, pastor, que em Cristo não há mornidão, que em Cristo não há falsidade, em Cristo não há indiferença, em Cristo só tem a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para a felicidade de Laodiceia, Jesus conhecia eles. Para nós, o bom para mim, para você, para nós, é que Jesus nos conhece por dentro e por fora. É esse conhecimento de Cristo que faz nos repreender. E nós temos que dar graças a Deus por Ele nos conhecer. Porque é esse conhecimento que Cristo tem por nós, em nós, é o que faz Ele nos levar para o lugar ao qual Ele quer que nós andemos.
Louvado seja Deus. Então, Cristo, ele estava ali mostrando que a verdadeira riqueza só era possível ser encontrada em um relacionamento profundo com ele. Mas o que nós aprendemos também é que esta igreja, esta cidade, aonde estava Jesus? Do lado de fora. Aí eu pergunto para nós, para você que vai ouvir, com meu coração aberto, com a minha alma regozijando de alegria, quanto tempo você vai deixar Jesus do lado de fora da sua história, do lado de fora da sua família, do centro de suas vontades, do centro de suas decisões? Trazer Jesus para dentro da tua casa, para o centro dela, porque só Ele é quem muda, quem transforma, só Cristo. E Ele está onde? Do lado de fora. No versículo de número 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Só bate na porta quem não tem a chave. O que é que ele diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hoje é dia que Jesus está nos oportunizando com a sua graça, com a sua misericórdia, batendo na porta do coração. O pregador não pode abrir o seu coração para receber a mensagem pregada. Cabe a nós que estamos pregando, ouvindo ela, se vamos dar a chave, deixar o acesso livre para o Criador fazer a diferença. Hoje é a oportunidade que Ele está nos dando de não só abrir a porta, Ele está batendo. Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer entrar. Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento. Louvado seja Deus. Hoje é uma oportunidade de abrirmos o coração, não só entregar a chave dele, mas escancar o coração para Cristo. Almas tristes, corações dilacerados, famílias dilaceradas que precisam de uma paz, que precisam de um amparo, que precisam de uma transformação, que precisa de uma libertação. Eu tenho uma palavra do Senhor para o teu coração. O pregador não liberta ninguém. Mas se quando você ouvir esta palavra pregada e abrir o coração para Jesus e dizer para ele: eu não quero o Senhor como hóspede, eu quero que o Senhor faça morada no meu coração. Não só dentro dele, mas faça morada na minha casa, na minha família, nos meus amigos, na minha cidade. Convida Jesus. Ele quer um relacionamento profundo com você. Conversar, transformar, chorar nos pés dele, dialogar, contar a situação. Ou então, nós aprendemos com os erros, ou vamos fazer como Laodiceia, dizer que tem tudo, que é rico, que é abastado e não precisa de mais nada. Irmãos, eu seria muito injusto de olhar para a palavra de Deus e olhar para dentro de mim. Laodiceia, ela dava um diagnóstico dos outros, mas
O que estava faltando nesta igreja era ela olhar para dentro dela mesma, dar um diagnóstico dentro dela mesma e ver que dentro dela estava precisando do essencial. Ela disse que tinha tudo, mas na verdade, o tudo que ela precisava estava do lado de fora. Quando esse estado de autossuficiência, irmãos, é perigoso em nosso meio. Dizer que tenho tudo, que não preciso de mais nada, já tenho dinheiro, já tenho as roupas, já tenho uma vida estabilizada, mas o nosso tudo, será que não está fora? Analise como você está. Será que Jesus está dentro ou está fora? No centro de sua vida, no centro de sua casa, no centro de sua família. Mas eu aprendo aqui com Laodiceia. Eu não quero Jesus do lado de fora. Eu quero Jesus do lado de dentro. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu aprendo com Laodiceia. Eu não tenho tudo. O tudo que eu tenho, o que preciso está em Cristo. Tudo que você precisa, que você necessita, é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Só bate na porta quem não tem a chave da mesma. Portanto, irmãos, entregue a chave do seu coração para Jesus. Louvado seja Deus. Para Jesus. Para quê, irmãos? Para que ele tenha acesso à hora que quiser. Você que escutou esta palavra, que ainda vai escutar ela, reflita como está o seu estado, como está a tua história, como está a tua situação. Diante do ouro, diante da prata, das vestes de lã, pó frígio, clínica de oftalmologia, os melhores médicos. Deixe tudo de lado e deixa Cristo Jesus fazer morada dentro de você. Eu não tenho a chave do coração. Eu não posso abrir a porta do seu coração. Eu não posso abrir, porque cada chave é uma fechadura diferente. Cabe a mim, cabe a nós, escolher se vai querer Cristo fora ou Cristo dentro dela. Aí eu pergunto e finalizo: é melhor ter Jesus dentro do nosso coração, dentro de nossas famílias. Então, Jesus, ele não ordena, ele traz um conselho para aquela igreja. Ele diz: aconselho-te, o conselho de Jesus é a melhor opção que nós possamos escolher. Não despreze o conselho de Cristo, que ele bate na porta, que ele quer entrar. Agora, este poder de escolha, se vai permitir ele entrar ou deixar de fora, aí é comigo, aí é com você, aí é conosco. Mas abra o coração, abra a sua história, deixe Jesus trabalhar. Porque ele quer um relacionamento profundo, íntimo com você. E você que vai ouvir esta mensagem, você não vai se arrepender, porque Cristo é o que transforma, é o que muda a situação.
Cristo, ele tem o diagnóstico que nós precisamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e que ele possa fazer morada dentro da tua história, dentro da tua família, no teu lar, na tua parentela. Aonde você estiver, a situação que você estiver passando, eu não sei o que você passa no coração, porque só Cristo é que sonda a mente e o coração e sabe o que nós necessitamos. Aonde você estiver, que Jesus venha entrar, trazer alegria, trazer a transformação, trazer o alívio, trazer o bálsamo, o gozo, a alegria, a paz e venha fazer morada dentro dessa história que precisa desse Cristo Salvador. Que Deus em Cristo nos abençoe. Não despreze ele, não deixe ele de fora, convide ele para estar no centro de suas ações, no centro de suas vontades e apresente a ele a sua causa, que ele tem o melhor para nós. E aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.